Amém. Saber que além da nossa família natural, pai, mãe, tios, nós temos uma família celestial aqui na terra e que nós podemos sempre conhecer pessoas novas que creem no mesmo Deus que nós, que podem orar conosco, que podem crer conosco. Aleluia! E sabe, eu gosto muito de participar de obras assim quando estão no começo. Isso sempre fala muito ao meu coração, ao coração do meu marido. Hoje eu auxilio o meu marido no pastoreio lá em Arujá, não sei quantos de vocês conhecem, interior, né? Nós éramos de Guarulhos, servimos a igreja de Guarulhos por mais ou menos um pouco mais de 10 anos e já estávamos auxiliando o pastor lá e fomos enviados para Arujá, já fez 5 anos. Amém. E fizemos aniversário até esse domingo, foi um domingo bem agradável para nós, foi bom celebrar aquilo que Deus tem feito e começos assim me lembram isso, Bênção. Sabe, porque são os fundamentos. O Senhor realmente conta com você para alcançar mais pessoas, para liberar a palavra que você tem recebido, para alcançar as pessoas no seu trabalho, na sua família, com tudo aquilo que você tem ouvido nesse lugar, que eu tenho certeza que tem enriquecido sua vida. Amém. E a minha oração é para aquilo que a gente for conversar nessa noite possa de fato te edificar, te animar, te consolar, se necessário te exortar, mas para que você seja realmente levado sempre ao centro da vontade de Deus. Amém. Aleluia. Enquanto eu pensava, há uns dias atrás, a respeito daquilo que nós conversaríamos aqui, o Senhor estava falando comigo sobre um assunto e eu falei, Senhor, eu tenho visto tantas coisas se levantando, tantos desafios têm se levantado para os filhos de Deus, e eu comecei a olhar aquela situação, eu falei, Pai, muitas coisas realmente estão surgindo no meio do caminho. Desafios grandes, eu não sei você, mas eu desde o começo do ano tenho vivido grandes desafios. Amém. Com você tem acontecido isso? Sim. Comigo também. O Senhor tem nos dado e compartilhado conosco grandes planos, grandes propósitos, mas ao mesmo tempo os desafios também têm se levantado. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo, E na mesma hora que eu estava conversando com ele sobre isso, eu não sabia que eu iria ministrar, era uma conversa pessoal com o Pai, sabe? Você tem essas conversas com ele. Aleluia, amém. E nessa conversa pessoal, me saltou um texto. Se você quiser, você pode abrir ou anotar ou só ouvir, mas está em Tiago, capítulo 4, verso 7. Eu coloquei aqui numa folhinha, você não repare não, mas é o jeito que eu gosto de ministrar, tá bom? Mas é a Bíblia, então o versículo está aqui. E eu vou ler para você. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém. Aleluia. E esse texto veio no meu coração, e na mesma hora que veio no meu coração, o Senhor falou comigo de uma maneira muito clara. Ele falou, você sabe que vocês estão nos últimos tempos. Eu falei, eu creio, Pai. Eu creio que Jesus está de fato voltando. Ele falou, sabe, vocês são a geração da resistência. Eu falei, como assim? Ele falou, quantas vezes você já ouviu na igreja que o mundo jaz no maligno? Você sabia disso? Sim. Você fala, poxa, Camila, você veio me contar tudo isso? Eu achei que você ia falar, mas deixa eu te contar algo e depois você vai se alegrar, amém? Mas primeiro deixa eu te dizer algo. Eu até anotei 2 textos aqui, porque em 1 Coríntios 4:3 diz que o espírito do anticristo já está aí influenciando as pessoas com coisas ruins. Ele já está. E num outro texto, em 1 João, capítulo 5, verso 19, diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz no maligno. Ele falou, você percebe que as pressões têm aumentado? Eu falei, sim. E eu tô querendo mesmo entender o que está acontecendo. E aí ele me deu um exemplo que eu acho que vai ser bem prático para mim e para você nessa noite. Ele falou assim, como era quando você era pré-adolescente e você estava de férias? Você ficava lá na sua casa no período escolar sem fazer nada? Eu falei, não. Ele falou, por quê? Ele falou, porque minha mãe me dava tarefas. Eu não sei se sua mãe era do estilo general, mas a minha mãe era. E nós somos em 3 irmãs, e eu sou a mais velha, e ela dava tarefas. Ela falou, vocês estão de férias, mas eu não estou. Então a casa continua em movimento. E por isso você vai ter tal tarefa, você é outra e você é outra. E ele falou, e o que acontecia no período da tarde, depois que você almoçava? Eu falei, eu queria assistir desenho. E eu ia lá assistir desenho, ficava de boa, mas quando ia chegando perto da hora da minha mãe chegar, eu me lembrava daquelas tarefas. E eu saía, não sei você, mas eu saía correndo e eu não tinha nada que me distraísse. Porque eu falei, a hora que ela chegar, tem que estar pronta essas tarefas. E eu falava pra minha irmã, vamos, que a mãe vai chegar e a gente tem que dar um jeito, e se não tiver, a gente vai, vamos ser disciplinadas. E a gente saía correndo.
Ele falou, então, pois bem, por que você fazia rápido, com intensidade e sem folga? Eu falei, porque eu sabia que o tempo era curto. Eita. Ele falou, é por isso que o diabo tem se levantado. Ele já sabe qual é o fim dele, ele já sabe que ele é um perdedor, ele já sabe que ele não vai tirar você de Jesus, porque você aceitou Jesus, ele Aleluia. sabe quem Jesus é. Amém. Mas o que ele quer fazer comigo e com você? Ele quer nos distrair, ele quer tirar o nosso foco das coisas de Deus, porque o tempo está curto para ele. E por causa disso ele tem se levantado para tirar a minha e a sua atenção. Você lembra que na Bíblia fala para você olhar para o alvo? Aleluia. Para o prêmio da soberana vocação, Amém. para o autor e consumador da sua fé. Amém. Sabe por quê? Porque quando nós não estamos olhando para o nosso foco, nós somos distraídos pelo nosso inimigo, com as pressões, com os desafios que se levantam para todos. E nessa hora o Senhor começou a falar comigo. Ele falou, o seu inimigo sabe que o tempo dele já era. Eu estou chegando, eu estou voltando. E é por isso que ele tem se levantado com tanta força. Mas é importante que você saiba quem você é para mim. Aleluia. Amém. É importante que você saiba que nesse tempo existe uma obra, existe algo de mim para você. E sabe, eu comecei a pensar nisso e o Senhor começou a falar comigo assim, é um tempo de resistência. É um tempo onde vocês vão ter que se posicionar. É um tempo onde nós vamos ter que saber para onde nós estamos indo. Sabe que quando nós estamos perdidos, qualquer coisa nos distrai. Quando nós não estamos focados, não é assim? É assim até com uma dieta. Você começa a fazer no outro dia, não é assim ou não é? Não, na segunda, aí segunda, terça, quarta vai bem. Na quinta distraiu, perdeu o foco, deu uns passos para trás. E a distração nos tira dos nossos objetivos. Mas o Senhor te chamou para resistir. Aleluia. Porque quando nós permanecemos naquilo que Deus nos orientou, naquilo que Deus nos falou pela palavra ou por uma direção no Espírito, ele, o nosso inimigo, vai ter que fugir. Amém. Aleluia. Aleluia. E quando eu estava pensando sobre isso, ele fala, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso. Muitas pessoas se lembram do resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Mas sabe que no livro de Tiago ele dá uma dica antes? Ele fala, submetam-se a Deus. Amém. Submetam-se a Deus e resistam ao seu inimigo e ele vai fugir. E o Senhor começou a falar comigo. Existem pessoas que estão invertendo os polos. Elas resistem a Deus e submetem-se ao diabo. Falei, pai, mas isso é muito sério de falar, né? Que palavra mais confrontadora. Mas ele falou pra mim, Camila, muitas vezes vocês não estão percebendo, mas vocês se submetem a pensamentos que não vêm de mim. Vocês se submetem muitas vezes a conceitos que nunca foram da minha palavra. E por que é tão importante nós estarmos aqui reunidos, lendo a Bíblia na nossa casa, ouvindo uns dos outros? Porque a nossa mente precisa ser renovada pela palavra, precisa ser salva pela palavra, para que nós possamos pensar como Deus, nos submeter à vontade dele, e aí sim, resistir ao nosso inimigo. Mas olha só o que acontece, ele falou, existem pessoas invertendo os polos, resistindo a Deus e submetendo ao diabo. Para você exercer autoridade e resistência contra o seu inimigo, você tem que estar submisso a alguém. Você sabia que toda autoridade, antes de ser autoridade, aprendeu a se submeter? Amém. Você já viu como é perigoso pessoas que recebem uma autoridade e que nunca souberam se submeter? Elas não sabem se comportar com aquilo. Elas não sabem exercer uma autoridade genuína, porque elas não entenderam o princípio de submissão e autoridade. Nós podemos exercer autoridade sobre o nosso inimigo e falar, ei, aqui não. Amém. Porque nós aprendemos a nos submeter a Deus. Amém. E quando você aprende a se submeter à palavra, você consegue, com maestria, com convicção, com ousadia, exercer autoridade e resistência aos planos do inimigo na sua vida. Aleluia. Amém. Aí eu coloquei aqui, resistimos a Deus? Ah não, impossível, eu não faço isso de jeito nenhum. Eu vou te mostrar como algumas vezes nós podemos resistir a Deus.
E por isso que eu trouxe a folhinha para eu não esquecer. Amém. Nós resistimos a Deus quando somos soberbos, considerando mais os nossos princípios e justiça. Nós resistimos a Deus quando nós sabemos um conceito da palavra, mas por causa de uma justiça própria nós não aplicamos esse conceito. Ah não, Camila, eu nunca fiz isso. Será? Será que nós nunca queremos sair por cima de uma situação onde nós podemos andar em amor? Será que nunca negamos um perdão imediato, mesmo sabendo que a palavra estava dizendo, porque não queríamos nos dobrar? Sabe, quando nós resistimos aos princípios de Deus, nós estamos resistindo a Deus. Quando nós ignoramos pequenas coisas que a palavra nos orienta, nós estamos ignorando as orientações de Deus. E aqui eu dei um exemplo sutil, mas isso pode ser em qualquer área. Pode ser muitas vezes quando o Senhor fala para você orar por alguém e talvez não é alguém que você gostaria ali de orar. Pode ser muitas vezes para ofertar na vida de alguém e nós retemos. Não é verdade? Tantas coisas nós podemos simplesmente falar, não, essa parte da palavra eu quero, mas essa aqui não. Quando nós somos seletivos com a Bíblia, nós estamos resistindo a Deus. Aleluia. E sabe, não tem como ser neutro no reino de Deus. Se você está submisso a Deus, você está resistindo ao seu inimigo. Mas se você está resistindo a Deus, você está se submetendo à sua carne. Consequentemente, ao seu inimigo. Uma outra forma que nós podemos resistir a Deus é quando nós vivemos uma vida de pecado, ferindo a santidade de Deus em nós. Olha só, a Bíblia assim diz em João 17, verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que nós viemos fazer aqui? Ouvir a palavra. Por quê? Porque ela é a verdade para nós. É por isso que é tão mais fácil quando estamos, vamos supor, num relacionamento conjugal e discordamos de pontos diferentes. Qual é o nosso parâmetro? A palavra. Então ele pode pensar de uma forma, a mamãe me ensinou assim, papai me ensinou assim, meu papai e minha mamãe me ensinou de outro jeito, mas a palavra me diz algo. Qual é a verdade? A palavra. Amém. Santifica-os na palavra. A palavra é a verdade. Então, quando nós decidimos por alguma área da nossa vida nós estamos andando em pecado ou andando segundo a carne, ferindo a santidade de Deus na nossa vida, nós estamos dando força para o nosso inimigo. Porque estamos resistindo a Deus, ao invés de nos submetermos a Deus. Uma outra forma, quando não andamos por fé. Você já deve ter ouvido algumas vezes aqui que o justo viverá da sua fé. Você já ouviu? Amém. Eu tenho certeza que sim. O nosso ministério prega muito sobre fé. Justamente porque é o estilo de vida do Filho de Deus. Mas sabe que a Bíblia fala que aquele que não anda por fé retrocede. E aquele que retrocede, Deus não se agrada. Duas coisas que ficam muito claras aqui nesse contexto que nós estamos falando que Deus não se agrada. A primeira foi quando nós falamos sobre a soberba, que ele fala que dá graça ao humilde, mas resiste ao orgulhoso. Deus resiste. E a outra coisa que Deus também não se agrada é quando nós estamos não andando por fé. Em Hebreus 10, 38 diz: mas o justo viverá pela fé. Contanto se retroceder, minha alma não se agradará dele. Então, sabe, quando Deus às vezes nos dá uma direção, algo vem no seu coração para que você viva e você começa a considerar todas as impossibilidades. Quando você não começa a considerar a palavra, você está resistindo ao Senhor. Consequentemente, quando o nosso inimigo vê que nós não estamos exercendo fé, ele fala: ei, estou ganhando ponto, estou ganhando espaço. Ele está acreditando naquilo que eu estou falando, mais do que naquilo que a Bíblia está falando. E quando que eu me submeto ao meu inimigo? Não, isso não acontece comigo não, Camila. Quer ver? Olha só o que acontece. Quando consideramos os seus pensamentos e deixamos que ele dite o nosso padrão de pensamento. E existe padrão de pensamento? Na Bíblia existe. Olha o que diz em Filipenses 4:8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A sua mente é o lugar onde começa tudo. Você já percebeu que aquilo que você pensa, depois que você pensa muito tempo sobre aquilo, pode se tornar uma atitude, e uma atitude pode se tornar um hábito, e um hábito gera comportamentos, e os comportamentos nada mais é do que a soma da sua vida. O que é uma vida? É um conjunto de hábitos diários. Uma vida não é um evento, uma vida não é um dia, um dia eu tive um filho, um dia eu casei. Não, uma vida é o dia após dia. Então tudo que passa pela sua mente e fica, gera em você hábitos, gera em mim atitudes. Quando o nosso inimigo começa a afetar os nossos padrões de pensamento, deteriorar os pensamentos de Deus na nossa mente, ele está ganhando espaço no nosso coração. Você já viu o que o vírus faz no nosso corpo? Ele vem bagunçar o padrão de comportamento. E aí as pessoas começam, quais são os sintomas da virose? Desregula tudo, não é? Eu passei muito... Eu nem vou falar aqui quais são os sintomas, que talvez você não... pra você não ficar meio com nojo, não ficar pensando em coisa ruim. Mas os sintomas da virose não são legais, porque ele desregula tudo. Sabe, um pensamento que não vem de Deus, pra mim e pra você que somos cristãos e temos a palavra como padrão, quando ele entra pra bagunçar. E se ele bagunça os padrões, ele começa a gerar resultados que vão afetar a sua vida. Então, quando um pensamento vier na sua mente e você perceber que não está de acordo com esse padrão, você deve ser rápido em cortar ele da sua vida. Amém. Porque quando consideramos os pensamentos do nosso inimigo, nós estamos nos submetendo a ele. Não aceite. Se ele vem querer te insistir em dizer que você é doente, insistir em dizer que sua família não tem jeito, insistir em dizer que, olha, o Brasil está desse jeito mesmo, a economia está assim, não vai ter como ter solução, você tem que repreender na mesma hora. Amém. Amém, aleluia. Não deixe nenhum pensamento que não vem de Deus ganhar espaço dentro de você. Aleluia. Porque se você se submeter ao pensamento, você não vai resistir às setas do diabo. Porque ele te ensina a pensar como ele, para que quando ele lance as coisas, você aceite aqueles dardos inflamados. Uma outra forma de nos submetermos ao nosso inimigo é quando nós deixamos o medo nos dominar. Em 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Você já percebeu como o medo paralisa? Às vezes você está ciente que você tem que fazer algo, que você vai avançar naquilo, mas você se paralisa, porque você começa a pensar, não, mas se eu fizer isso não vai dar certo, não vai ter o dinheiro, não vai funcionar. Mesmo às vezes você sabendo que é algo bom, uma direção boa, algo bom que você tem que fazer. Mas o medo, quando o espírito de medo começa a tentar nos atingir, nós temos que repreendê-lo na mesma hora. Amém. E sabe como nós matamos esses pensamentos e essas setas do mal? Com a palavra. Amém. Glória. Como Jesus fazia? Está escrito. Glória a Deus. Está escrito. Aleluia. Está escrito. Glória a Deus. Aleluia. E esses pensamentos têm que fugir da nossa mente. Nós aplicamos resistência aos pensamentos do maligno. E não deixamos que o medo nos domine. Amém? Uma outra forma de nos submetermos ao nosso inimigo é quando nós deixamos a carne nos guiar com seus desejos, com as suas paixões. Eu, pensando um pouco hoje sobre o que aconteceu com a serpente lá no Éden, você lembra o que o Senhor falou para ela após ela causar todo aquele furdunço com Adão e Eva? Ele fala algo em Gênesis 3,14, no final do versículo ele fala, e comerá pó todos os dias da sua vida. Aqui você sabe que a serpente está simbolizando o nosso inimigo, o diabo. E você sabe que serpente não come pó de verdade, né? Ela não se alimenta disso. Mas por que isso estava escrito aqui? Porque o ser humano, a criação de Deus foi feita do pó da terra. A nossa carne, o nosso corpo foi feito do pó da terra. Ele está dizendo algo, que todas as vezes que nós andamos segundo a carne, o nosso inimigo se alimenta disso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Andar segundo a carne
vai dar força para aquele o qual você está aplicando resistência. É como se você estivesse num cabo de guerra. Você vai entender, eu acho que você vai entender, Lúcia. Se você está ali fazendo a força para puxar, você está com a vantagem. Você é mais forte. Mas é como se às vezes você parasse, afrouxasse e ajudasse um pouco o outro lado. Sabe, quando você está andando segundo a carne, você está colaborando a sua própria falta de resistência com aquilo que o diabo está tentando te convencer. E um último tópico que eu coloquei aqui, que nós estamos nos submetendo ao nosso inimigo quando acreditamos mais nas impossibilidades do que no que Deus nos falou. A mesma coisa que eu já tinha dito sobre não andar por fé. Olha o que ele fala para Josué, Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. Glória a Deus. Você viu que ele fala? Seja forte, Aleluia. seja corajoso. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Você sabe que você já é mais que vencedor. Amém. Você sabe que seu inimigo já é um derrotado. Amém. Você sabe que a palavra funciona. Amém. Você sabe que o Espírito Santo está dentro de você. Amém. Então pegue essa palavra para você. Seja forte, Glória a seja Deus. corajoso. Aleluia. Não desanime, não retroceda. Sabe, não aceite olhar para trás. Porque Ele está com você por onde você andar. No nosso DNA divino, no nosso espírito, há uma força para permanecer. A graça para ser inabalável e resistir ao dia mau. No nosso DNA, o que é o DNA? É quem nós somos, é a nossa genética. Amém. Sabe, dentro de você, quando o Espírito Santo passou a habitar dentro de você, a Bíblia fala que quando você aceita Jesus, o maior milagre acontece. Qual é? O espírito ser recriado. Quando nós aceitamos Jesus, o nosso espírito humano é vivificado e se torna um com o Espírito de Deus. Então, quando a presença dele entrou dentro de mim e de você, algo aconteceu. Dentro de você agora há uma habilidade de Aleluia. não se abalar por qualquer coisa. Aleluia. Há uma habilidade de permanecer. Há uma habilidade de resistência. Aleluia. Sabe, eu costumo dizer, e a gente sempre brinca com isso, que ser crente e permanecer é não ser frouxo. Amém. Aleluia. Eu sei que às vezes é duro, que quando a gente está passando uma pressão, tudo que a gente quer é um ombro, né? Mas sabe, hoje à noite, o Senhor está usando esse ombro para te levantar. Aleluia. Glória a Para Deus. dizer, ei, camarada, querida, Aleluia. não se permita retroceder. Amém, Amém. Jesus. Glória a Deus. Amém. Olha o que diz Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Você sabia que tem um poder operando aí dentro? Amém. Aleluia. Você pode não perceber, mas tem um poder. Glória a Deus. Dentro de você não tem água parada, tem água em movimento. Amém. E sabe que água em movimento gera energia, gera vida. Amém. Água em movimento sempre gera algo. Água parada que gera coisa que não presta. É isso. Dentro de você existe uma água em movimento. Aleluia. Dentro de você existe uma habilidade tão grande de se abalar que Davi, acredito que tenha sido ele que tenha escrito esse salmo, ele diz: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para Aleluia. sempre. Aleluia. Sabe, às vezes a gente canta isso em forma de corinho, coloca na geladeira, coloca no fogão, coloca onde tem que ver. Mas sabe, isso tem que cair como uma revelação dentro de você. Eu sou como um monte. Amém, Jesus. O que é uma pressão? O que é uma onda batendo numa rocha gigantesca? Não é nada. Aleluia. Às vezes as situações vêm se levantando contra nós, você tem que entender que elas não são nada perto de quem você é em Deus. Amém, Jesus. Você é maior por dentro do que é por fora. Aleluia. O maior habita em você. Glória a Deus. E sabe, Deus nos dá ferramentas para que nós possamos resistir. Você não precisa abrir, mas em Efésios 6,13 diz assim: por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Para quê? Para permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Sabe, esse texto me deu uma boa definição do que é resistir. Eu comecei aqui falando que nós somos a geração que resiste. Porque nós não vamos desistir. Quem vai desistir é o diabo. Isso, amém.
A igreja não vai. A Bíblia deixa muito claro que as portas do inferno não prevalecerão sobre nós. Aleluia. Sabe o que é isso? Quer dizer que você vai avançar. E se as portas se levantarem, elas vão ter que abrir. Elas vão ter que ceder. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Olha só, esse texto me deu uma definição muito boa de resistir. Resistir é permanecer inabalável. Amém. Porque esse texto fala para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis. Resistir no dia mal. Sabe, eu não estou resistindo de qualquer forma, eu não estou parada de qualquer forma. O diabo vem tentar me pressionar, eu não estou aqui olhando com cara de sei lá o que. Não, eu estou aqui pronta, eu falo, ei, eu permaneço inabalável, eu permaneço com a palavra, eu permaneço declarando, eu permaneço com as minhas mãos levantadas, eu permaneço adorando. Se eu só puder adorar, amados, é tudo que você precisa. Paulo e Silas na prisão podiam adorar, eles prenderam as mãos, eles prenderam os pés, mas eles não amordoçaram a boca daqueles homens de Deus. Aleluia. E aí eles levantaram a voz e começaram a adorar. Eles falaram, quer saber? Eu vou adorar. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem domínio sobre o que sai da sua boca. Se sair a palavra da sua boca, querido, é todo o poder que você precisa. Glória a Deus. Resistir é permanecer inabalável. Se você ler esse texto de Efésios que eu comentei com vocês, ele fala sobre a armadura de Deus. E logicamente nós não temos tempo para ver cada tópico aqui da armadura. Mas sabe, eu vi que ele fala sobre o escudo da fé, que serve para apagar os dardos inflamados do diabo. Você percebe o que é isso? Quando ele lança uma situação, você levanta o seu escudo da fé. O que a escudo da fé faz? Ele apaga a inflamação daquele dardo. Porque se o fogo cai num lugar onde ele é permitido avançar, ele sai pegando fogo em tudo. Você já percebeu que incredulidade é assim? Ela vem como uma setinha. Se você não apaga ela naquela hora, o fogo começa a pegar. Ai, tô com uma dorzinha no pé. Ah, é só uma dor no pé, que vai ver no Google. Dor no pé. E aí apareceu aqui. Ai, aparece o testemunho, o testemunho das pessoas. Ah, minha avó tava com uma dor no pé ontem, mas ó, morreu, não aguentou. Mas você fala, pelo amor de Deus, o que é aquele dardo inflamado começa a inflamar você por inteiro. Quando a incredulidade vier como um dardo, você não tem que ir lá ver o que o Google acha. Veja o que a palavra diz sobre aquilo. Aleluia. O meu Deus diz isso sobre isso. Amém. E você apaga aquele dardo. Como? Com o escudo da fé. Para que você possa resistir e não aceitar aquela situação. Uma outra coisa da armadura que fala é sobre a couraça da justiça. O que é a couraça? A couraça também protege. Justiça, talvez alguns aqui já tenham feito rema, outros não, mas justiça é a respeito daquilo que Jesus fez por você, sobre quem você é em Cristo. Aleluia. Quando você sabe quem você é, querido, o diabo não pode te enganar facinho, não. Amém. Amém. Ninguém pode chegar pra minha filha e falar, ei, sua mãe não te ama. Ei, sabe o que é? Você, sei lá, inventar uma história pra ela, porque ela sabe quem ela sabe quem é a mãe, quem é o pai, ela sabe que ela tem um amor. Aleluia. Então, quando você sabe quem você é em Cristo, esses pequenos dardos vão ter que bater e voltar. Aleluia. Mas existe uma última coisa nesse texto da armadura que eu quero pontuar com você, que é a espada do Espírito. Glória a Deus. Nessa posição de resistência, onde aquele texto de Tiago diz, submetam-se a Deus e resistam ao diabo e ele vai ter que fugir, existe uma única ferramenta de ataque nesse momento de resistência. E é a espada do Espírito, que é a palavra. Efésios 6:17b diz, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem usa a palavra resiste ao dia mal e ele tem que fugir de nós. Aleluia. A palavra de Deus gera um muro de resistência. Eu falei, pai, como eu posso dar um exemplo de que a palavra, quando sai da nossa boca, gera resistência? Porque eu sei que isso é real. Eu escuto essa palavra faz alguns anos, eu não sei você, se você está começando no Evangelho agora ou se já está há muito tempo. Mas você já deve ter escutado que a palavra de Deus, quando liberada, tem poder. Amém. Mas eu falei, pai, me dá um exemplo que eles não vão se esquecer. E sabe o que eu pensei? Eu falei, comecei a orar, falei, Senhor, e aí, né? Como eu posso exemplificar? E Deus me deu o seguinte exemplo, Ele falou, por exemplo, supondo que vocês não me conhecem, acho que a maioria aqui não me conhecia. Então, mas
alguém na semana passada, diga assim, é só um exemplo. Só um exemplo. Ninguém fez isso, tá, gente? Chegou pra alguém aqui do meio e falou, então, eu ouvi dizer que a Camila vai vir aqui, mas ó, ela não é muito legal. Ela parece gente boa ali na frente, mas na verdade, chatinha. Quando eu chegasse aqui pra pregar, você ia estar com o coração aberto ou você ia estar resistente? Pode falar a verdade, resistente, não é verdade? Você ia estar pensando, aquela cara, Falciane, não é assim? Não é isso que você ia ter pensado? Porque as palavras podem gerar resistência. E isso eu dei um exemplo negativo, ok? Mas isso funciona também do outro lado. Quando o diabo vem com uma situação para você e você libera a palavra de Deus, automaticamente você cria uma resistência para aqueles pensamentos não invadirem o seu coração. Você não permite que aqueles pensamentos que não são os da palavra criem vida dentro de você, criem raízes dentro de você. A Bíblia fala, por exemplo, que a amargura é um negócio que cria raiz. Você sabia disso? Eu nunca me esqueço de um primo meu que ele foi morar sozinho, nunca tinha morado sozinho, e ele esqueceu uma batata na geladeira por muito tempo. Muito. Ele esqueceu por tanto tempo que a batata começou a criar raiz. Sabe, quando nós não criamos resistência para os pensamentos do diabo no nosso coração, na nossa mente, e nós vamos deixando, aquilo cria raízes dentro de nós. Mas quando você liberar a palavra, com que base você fala isso, Camila? Com base naquilo que Cristo fez. Aleluia. Enquanto ele estava ali no deserto sendo tentado, a ferramenta de ataque dele não era esse tipo de coisa. A ferramenta de ataque dele e de resistência era permanecer inabalável, convicto com as palavras que ele tinha e sabia da parte do Espírito e de Deus. Mas ao mesmo tempo ele rebatia com: está escrito. Está escrito. Aleluia. Está escrito. Porque sabe, muitas vezes, naturalmente, nós não vamos ver nada. Nós não vamos sentir nada. Vai ter dia que você vai acordar, você vai até achar, nossa, eu não tô nem com jeito, não tô nem com cara de crente hoje. Mas isso mudou alguma coisa, você continua sendo salvo. Jesus continua dentro de você. Não importa o seu humor do dia, você vai... Quando você acorda, a Bíblia te dá a oportunidade. Ei, revista-se do novo homem. Ei, enche-se da palavra. Ei, mude seus pensamentos. Revista-se de quem você é por dentro. E sabe de uma coisa? Ele vai ter que fugir de mim e de você. Amém. Porque ele vai ver, eu tô tentando, mas ele está me resistindo. Ei, com a palavra eu não posso, com a palavra eu não posso. E quando ele vê que o muro está muito alto, ele vai falar: eu não tenho nem altura para pular esse muro. Aleluia. Glória a Deus. Você já viu naquelas histórias de sítio antigamente que os meninos pulavam para pegar no pé de manga? Eu acho que aqueles caras começaram a inventar outras coisas, que o murinho mais baixo não resolvia, a cerca não resolvia, colocou o cachorro, não é? E muros mais altos, porque não tinha como, aí os meninos tiveram que desistir, tiveram que ir na outra casa. O diabo é a mesma coisa, ele está tentando entrar para roubar as suas convicções, para roubar a palavra de Deus, para roubar o cumprimento da promessa. Mas se você ir levantando esse muro de resistência com a palavra, ele vai falar: não tem jeito não, eu vou ter que fugir. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, amém? Amém. Eu queria te convidar a ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.